24, verso 13, epígrafe do texto: os dois discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, fala 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. É como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Presta muita atenção nesse verso 21 agora. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode tomar sua assento, glorificando o nome do Senhor. Amém? Para que nós, nessa noite, vamos chegar ao entendimento desse texto, vamos entender o que está acontecendo. A gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que dia que é hoje da semana? Hoje é domingo. Que dia é que estava acontecendo essas coisas aqui no domingo? O texto aqui vai dizer aqui que existe aqui dois homens indo até o caminho de Emaús e conversando. E esses dois homens estão muito tristes por conta do que aconteceu, não no domingo, mas na sexta-feira. E o que aconteceu na sexta-feira, evangelista? Na sexta-feira é sabido de todos os irmãos que uma sexta-feira muito tenebrosa, uma sexta-feira muito difícil, uma sexta-feira muito difícil, o nosso Jesus foi entregue, foi levado para cima do madeiro, foi chicoteado, foi ferido, foi machucado, recebeu uma coroa de espinhos, como aqui nós temos aqui uma semelhança de uma coroa de espinhos aqui na mesa de Santa Ceia. Recebeu a coroa de espinhos, foi ferido, foi machucado, foi levado até o monte, o Gólgota, o caveiro, o Calvário. Dali foi pregado a mão esquerda, a mão direita, os pés dele em cima daquela cruz. A Bíblia diz que às 3 horas da tarde ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E expirou, está consumado. E por causa dessas coisas que aconteceram, tem dois discípulos tristes. Tem dois discípulos ali que viram essa cena da nuvem, ficou gravado na mente deles. Ei, Cleopas, qual é a lembrança que você tem de Jesus? Eu tenho a lembrança dele com a mão furada, eu tenho a lembrança dele com as costas machucadas, eu tenho a lembrança dele pregado em cima de uma cruz. É a lembrança que ele tem de Jesus, é a lembrança que eles tinham. A sexta-feira, o que tinha acontecido na sexta. Mas quando nós chegamos no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a epígrafe do texto vai dizer assim: a ressurreição. A Bíblia vai dizer que é despertado o terceiro dia, o domingo, o primeiro dia da semana, nas primeiras horas do dia, ainda estava meio escuro. É neste horário que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, partem rumo ao sepulcro. Estão indo até onde Jesus foi colocado, estão indo até a sepultura de Jesus, estão ali conversando, dialogando, irmã Sandra, e pensando: o que nós vamos fazer quando chegar lá? Como que nós vamos arrancar a pedra? Porque a Bíblia vai dizer que havia uma grande pedra fechando aquele sepulcro. Elas estão ali conversando, saíram de suas casas ali naquela madrugada, com o intento de quê? Pegaram perfumes, iriam perfumar o corpo do mestre, iriam ver o mestre pela última vez, iriam ali se encontrar com o Senhor. Mas a minha Bíblia vai dizer, e a sua Bíblia vai dizer, que naquela madrugada, que naquele dia, quando eles chegaram até a sepultura de Jesus, elas que estavam preocupadas com a pedra, chegou lá, não tinha pedra mais, porque desceu um anjo do céu e arrancou a pedra. Quando elas chegaram, viram a pedra removida, entraram para dentro do sepulcro, entraram dentro de onde Jesus estava e viram ali naquele momento, sabe o que? Nada. Jesus ali não estava mais. Jesus não estava ali, só tinha um lenço ali.
deixado ali dentro do sepulcro as faixas que o corpo dele estava ali. E naquele momento a Bíblia vai dizer ali que elas começam a chorar. E quando elas começam a chorar, de repente aparece ali 2 varões de veste resplandecente. Aparece ali 2 anjos da parte de Deus, que vai fazer uma pergunta assim: ei, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí a Bíblia vai dizer que os anjos disseram ali para elas ali, ó, como o Senhor tinha dito, enquanto ele estava aqui, ele vai adiante de vocês, se encontrar com vocês na Galileia, vai lá até os apóstolos, vai lá até os discípulos e fala para eles que o Senhor disse que vai encontrar com eles, além da Galileia. Quando eles chegaram até onde os discípulos estavam reunidos e falaram, ó, nós fomos na sepultura, o corpo do mestre não está lá. A Bíblia vai dizer que pega Pedro, pega João e vai correndo até a sepultura, para chegar lá e ver o que tinha acontecido, ver o que aconteceu com o corpo do mestre. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, não encontram nada ali, e Maria fica ali do lado de fora ali chorando, fica ali do lado de fora chorando, porquanto não tinha visto o corpo do mestre. A Bíblia vai dizer, e até tema de uma canção chamada João 20, a Bíblia vai dizer que Maria Madalena fica lá chorando, os discípulos vão embora, e de repente apresenta um homem diante de Maria, e quando apresenta um homem diante de Maria, a Bíblia vai dizer que ela olha para aquele homem e pergunta, onde está o corpo do mestre? E a Bíblia vai dizer que aquele homem de repente fala para ela assim, mandando ver, Maria. E quando falou Maria, ela entendeu, é o Jesus, é o Senhor. Maria, por que choras? Ei, Jesus se apresentou ali para Maria Madalena, primeira pessoa que ele se apresentou após ser ressuscitado, e disse, de acordo com os anjos, falou, olha, eu vou adiante dos meus irmãos e vou encontrar com eles na Galileia. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Que Maria vai até os apóstolos e fala tudo aquilo, ó, eu vi o Senhor, ele realmente ressuscitou, mas eles não acreditam. Eu não sei que hora do dia que foi, eu não sei se já era 8, se era 9, se era 10, se já era meio-dia, se já era 1 hora, mas uma coisa é certa, por eles não acreditarem, 2 pessoas perderam a fé, 2 pessoas desistiram, 2 pessoas perderam a esperança, 2 pessoas desanimaram, 2 pessoas pensou assim, a lembrança que eu tenho de Jesus era em cima de uma cruz, e eu esperava que esse Jesus aí fosse o Cristo, eu esperava que esse Jesus remisse a Israel, eu esperava que esse Jesus fosse isso, fosse aquilo. Perderam a esperança, desistiram, não creram na Escritura por completo, que dizia que o Cristo teria que ressuscitar. E a Bíblia diz que eles pegam a mochilinha, pegam suas coisas e partem embora para casa. Deixa quieto esse negócio de servir a Jesus, deixa quieto esse negócio aí de servir o Cristo, porque ele morreu e acabou, está tudo acabado. Mas o detalhe do Evangelho é o quê? O segredo do Evangelho é que a morte não é final. A morte é uma vírgula, uma história que continua. O segredo do Evangelho não sou eu nem você que estamos aqui nessa noite. O segredo do Evangelho não são os homens de Deus que passaram no passado, mas o segredo do Evangelho é que a sepultura está vazia. Aqueles 2 homens não creram que Jesus tinha ressuscitado, como ele disse que faria. Como não viram nada aconteceu, e se não veio, não crê, viraram as costas e estão indo embora. Estão indo embora até o caminho, até a cidade chamada Emaús, uma aldeia chamada Emaús, que estava à base de 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Estão tristes, estão desanimados, estão indignados, estão ali lamentando, porque eles olhavam um para o outro e diziam, como é que pode uma coisa dessa? Ei, nós vimos Jesus abrir os olhos do cego, nós vimos Jesus ressuscitar Lázaro após 4 dias, nós vimos Jesus levantar paralítico, coxo, aleijado, nós vimos ele curar a lepra, e agora ele morreu. Agora ele morreu na mão dos homens pecadores desse jeito, como pode? E a Bíblia diz que eles estão indo ali conversando, dialogando, indo até o caminho para a cidade deles, indo embora para casa, e de repente um homem se apresenta. Esse homem se apresenta, chega diante deles e eles não reconhecem quem era Jesus, sabe por quê? Porque aquele que perdeu a fé já não enxerga que Jesus está andando do lado dele. Aquele que desanimou, aquele que apagou a chama da fé dentro dele, já não enxerga mais Jesus andando do lado dele. E aqui, se fosse para me lançar uma palavra sobre a vida de alguém nessa noite, receba nessa noite. Você pode pensar que Jesus te abandonou, você pode pensar que Jesus te esqueceu, mas olha ele andando do teu lado todos os dias. Olha ele andando do teu lado, olha ele
Ele caminhando com você. Você pode não enxergar, você pode não ver, mas Ele está caminhando com você no caminho. Jesus se apresenta diante deles ali e faz a pergunta: que palavras são essas que vocês estão conversando? E ali um dos discípulos ali, chamado Cleopas, se indigna e fala assim: como você, sendo peregrino em Jerusalém, não sabe de todas as coisas que aconteceu? E Jesus, um homem muito educado, pergunta: quais? E a Bíblia vai dizer que eles vão indo no caminho e aí vão contando as coisas que aconteceu sobre Jesus, que era um profeta de Nazaré, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante dos homens, de como os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus prenderam eles, machucaram ele, feriram ele, entregaram ele para ser morto na cruz. E hoje já é o terceiro dia que todas essas coisas aconteceram. Mas como eu enfatizei aqui nessa noite, acerca aqui do versículo aqui, 21 aqui, onde nós lemos aqui nessa noite: e nós esperávamos que fosse Ele que remisse Israel, mas agora contudo já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Evangelista, qual é a palavra? Muitas das vezes eu e você queremos esperar de Jesus mais do que está escrito. Muitas das vezes a gente quer esperar de Jesus, colocar a nossa esperança à frente da palavra e da vontade dele. Por que, evangelista? Aquele povo ali está ali no caminho, Jesus está falando com eles, eles estão indignados, tão tristes, estão ali de uma maneira ali tão difícil ali, porque viram o mestre morrer. Eles esperavam que Jesus seria um líder militar. Eles não esperavam que Jesus seria apenas um profeta e iria vir ali para fazer o que ele fez. Esperava que ele iria tirar uma espada, levantar um exército e iria ali fazer aquilo que eles achavam que era, acabar com o Império de Roma e ali levantar novamente o trono. Mas o que eles não sabiam é que o trono que a Bíblia diz acerca do Messias não era um trono da terra, mas era um trono do céu. Eles estão indo no caminho ali e vai falando o que está acontecendo, e ali de repente Jesus quebra ali o enredo e fala assim: como vocês são lerdos, como vocês são nécios, como vocês são tarde de coração. O próprio Jesus falando isso para eles. E por que, evangelista? Porque Jesus falou para eles assim: não estava escrito na Escritura que o Cristo ia padecer, que o Cristo ia sofrer, que o Cristo ia passar tudo isso, mas ao terceiro dia ele ressuscitava. A Bíblia diz no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 2: em 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. A Bíblia diz no Salmo, capítulo 16, no versículo 10: não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver muitas das vezes a aparição de Jesus no Antigo Testamento e profetas profetizando acerca dele. Me dá um exemplo, pregador. Salmos capítulo 22. Te lembra alguma coisa aqui nessa noite? Deus meu, por que me abandonaste? Está no Salmo 22. Mas Jesus também disse em cima da cruz. Te lembra alguma coisa? Lá no Salmo 22, está o povo, está o salmista escrevendo assim: passam por mim e meneiam a cabeça. Não está escrito na crucificação que o povo pegava, passava, via Jesus na cruz e meneava a cabeça e dizia: confiou em Deus, que Deus veio livrar. Está tudo escrito, tudo que o Cristo ia passar, até o animal que ele ia entrar dentro de Jerusalém, está escrito em Zacarias capítulo 9. Tudo estava escrito, só que o povo preferiu acreditar naquilo que eles achavam do que no que estava escrito na Bíblia. E aonde muitas das vezes eu e você desanimamos, muitas das vezes a gente coloca a esperança muito à frente da palavra, e aí o que Jesus não faz? A gente desanima. Jesus não viram Jesus ali morrer, passa todas essas coisas, e eles decidiram abandonar a fé e ir embora. Mas Jesus foi atrás desses que perderam a fé. Jesus foi atrás deles. E ali quando Jesus vira para eles e fala assim: nécios, tarde de coração, para compreender a Escritura. Não estava escrito na palavra que todas essas coisas iam acontecer? Por que vocês não creem? E a Bíblia vai dizer que ali Jesus dá uma aula de Bíblia neles. Começa ali no Êxodo, começa ali no Gênesis, começa ali em Deuteronômio, começa ali em Levítico, começa ali em Números, e vai passando ali os livros da Bíblia, até chegar em Salmos, até chegar nos profetas, e vai pregando para eles. E eles não entendendo que era Jesus que estava falando. Ele vai pregando, ele vai falando aquelas coisas ali para eles ali, e eles não entendem que era Jesus que estava falando com eles. Eles não entendem, eles não compreendem. Estavam com os olhos fechados. Ei, talvez você pode ser uma pessoa que desanimou na fé. Ei, talvez você seja uma pessoa que está pensando em parar, pensando em desistir. Mas entenda, Jesus passou tudo isso para a gente olhar para ele e pensar: se ele não parou, também não posso parar.
Jesus passou todas as aflições para deixar exemplo para nós. Se ele não parou, como que nós vamos parar? E agora esses dois discípulos decidiram parar. Não acreditou que ele tinha ressuscitado. Mas aí a Bíblia vai dizer que Jesus vai pregando, pregando, pregando. E palavra de Deus é coisa forte, sabe por quê? Porque ela começa a mexer dentro do teu coração. Ela começa a mexer dentro da tua alma. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que a palavra do Senhor é apta para discernir os pensamentos do coração. E ela chega até a divisão da alma com o Espírito. A palavra de Deus, ela entra dentro de nós e faz um efeito. Quando Jesus pregava, quando Jesus dava uma aula de Bíblia para eles, a Bíblia vai dizer que o coração deles estava ardendo. Mas ainda assim não entenderam o cara Jesus falando. É por isso que você chegou nesse culto dessa noite. Você já sentiu a presença de Deus. Você já sentiu o seu coração arder. Era Jesus falando no teu coração. Era a presença de Deus se manifestando sobre a tua vida. E Jesus te dizendo: eu estou aqui do teu lado. A Bíblia vai dizer que é chegada a tarde e eles chegam no destino. E quando é chegada a tarde, eles chegam lá no destino. A Bíblia vai dizer, eles vão para entrar na casa e Jesus passa reto para ir embora. Mas aí os discípulos de repente vêm até ele e falam assim: não, meu amigo peregrino, não, fica conosco, já é tarde, o horário está avançado. E aqui eu entendo uma coisa: se você convidar Jesus para entrar na tua casa, ele entra. Eles convidaram Jesus para entrar na casa, e Jesus entrou na casa. E qual o primeiro lugar que a pessoa que entra na tua casa como visita vai? Para o quarto? Não, vai para a mesa. A Bíblia vai dizer que eles sentam ali à mesa. E quando eles sentam ali na mesa, é pegado o pão ali para eles cear, para eles comer. E quando eles sentam na mesa, Jesus pega o pão ali, sem ele saber que era Jesus, e ele dá graças. Você lembra de alguma coisa dessa noite? Ele pega o pão e dá graça. Você lembra de alguma coisa dessa noite que foi feito aqui? Ele pega o pão e dá graça. E quando ele pega o pão e dá graça e parte o pão para dividir ele com os discípulos, os olhos deles foram abertos. Eles viram que era Jesus que tinha ressuscitado e estava dentro da casa deles. A Bíblia vai dizer que Jesus desaparece. Naquele momento ali acabou a tristeza. Naquele momento ali acabou o desânimo. Naquele momento acabou tudo de ruim. Por quê? Porque Jesus estava comigo. Eu quero que nessa noite você volte para a tua casa entendendo que Jesus anda do teu lado. Eu quero que você volte para casa nessa noite entendendo que Jesus vai com você dentro da tua casa, dentro da tua família. Ele vai com você. Mas é preciso muitas das vezes a gente estar com o coração aberto para vir, para sentir a presença dele. Para sentir a presença de Deus, nem sempre precisa estar dentro da igreja, nem sempre precisa estar orando. Às vezes você vai estar dentro do teu carro, indo para o trabalho, e você escutando o louvor e vai sentir a presença de Deus. Às vezes você vai estar lavando a louça na beira da pia e você vai sentir a presença de Deus. Às vezes você vai estar trabalhando e de repente vem a presença de Deus ali. Por quê? Porque o Espírito Santo ele anda com você. Porque Jesus anda com você onde você vai. Você pensa, sou abandonado. Você pensa, as pessoas me viram as costas. Você pensa, nada dá errado, nada dá certo na minha vida. Mas Deus está dizendo: eu estou com você a todo tempo. Quando tudo dá certo, eu estou com você. Quando tudo está errado, eu estou com você. Quando tudo parece que não tem jeito, eu estou com você. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando ali eles entendem que é Jesus, Jesus desaparece, sumiu. Jesus some. E quando Jesus some, eles entendem: não, a gente tem que voltar agora para Jerusalém. Agora, a gente tem que avisar os apóstolos que a gente viu o Senhor. A gente tem que avisar eles que realmente ele ressuscitou. O texto diz que eles já sabiam daquilo que as mulheres tinham falado, mas não acreditaram. Mas agora eles viram com os olhos para acreditar. A Bíblia vai dizer o que? Que eles pegam caminho e voltam novamente o mesmo caminho de volta. Volta o caminho para Jerusalém. E aqui é muito lindo. Por que, pregador, é muito lindo? Porque quando eles chegam lá onde os apóstolos estão, fechados numa casa, com medo das autoridades, e quando eles chegam dentro da casa, antes deles dar a primeira palavra, a Bíblia vai dizer: graças a Deus essa noite. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam os 11 congregados. Olha o que eles estavam conversando. Olha a conversa dos 11. Quando ele chegou e entrou onde eles estavam, os pais diziam: ressuscitou verdadeiramente. O Senhor já apareceu a Simão. Quando eles chegaram lá, não tiveram que falar que Jesus ressuscitou. Quando chegaram lá, os discípulos já estavam falando: o Senhor ressuscitou. O evangelista para por aí. Não, por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles estão ali reunidos. As mulheres estão ali, os discípulos estão ali, os apóstolos estão ali. Uns já tinham visto Jesus ressuscitado, outros ainda não tinham visto. Mas aí a Bíblia vai dizer que quando eles estão ali falando, quando eles estão ali conversando, de repente
Quem se apresenta e diz: Pai seja convosco. O próprio Jesus se apresenta. Talvez você é uma pessoa que já não tem mais esperança. Talvez você é uma pessoa que já pensou em desistir, parar com tudo. Jesus entra diante da tua causa nessa noite e diz: Pai seja convosco. Ele se apresenta diante da causa sua nesta noite. A Bíblia vai dizer, e é falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. E todo mundo ficou assustado. Até agora era só papo que Jesus tinha ressuscitado. Agora viram o homem ali, viram ele ali. E quando Jesus se apresenta, ele vai até Tomé e fala: Aí, Tomé, você não queria ver? Põe o dedo aí, Tomé. Põe o dedo aí, Tomé. Põe o dedo aí, Tomé. Põe o dedo aqui no meu lado, Tomé. Olha aí, eu estou vivo, Tomé. Eu ressuscitei, Tomé. Se apresenta ali. Todo mundo assustado, todo mundo com medo, pensando que era um espírito. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que conhece os nossos pensamentos. E Jesus vai perguntar para eles: Por que vocês estão perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao coração? Veja que as minhas mãos, os meus pés sou eu mesmo. Toca-me, pois o espírito não tem carne nem osso, como vês que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo ele ainda, por causa da alegria, estavam maravilhados. Imagina a alegria. Nós vimos o mestre ser crucificado, nós vimos o mestre ser entregue em cima daquela cruz ali, e agora ele apresenta vivo diante de nós. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero aproveitar de tudo isso com você é entender. Tudo na vida Jesus deu exemplo. Tudo deu exemplo. Tudo que Jesus fez, ele deu exemplo. Ele era o Filho de Deus, mas ainda assim ele se tirava a orar, travava noites em deserto, nos montes. Tudo Jesus deu exemplo. Tudo Jesus deu exemplo dos seus discípulos. Mas aí quando você olha acerca da crucificação, você tem que entender que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, foi ferido, foi machucado, passou por aquela via dolorosa, passou por aquele momento de sofrimento que até mesmo ele quis desistir. Sim, a Bíblia vai dizer que quando ele estava no Getsemane, sabendo que ele ia passar no outro dia, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, ele disse para o Pai: seja feita a tua, não a minha vontade. O próprio Jesus, quando estava em cima da cruz, disse: Eloi, Eloi, lema sabachthani, linguagem aramaico: Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele estava em cima da cruz, o próprio Jesus sofreu. Mas a maior mensagem que Jesus dá com esse sofrimento é: eu sofri, e muitas das vezes vocês vão sofrer também. Muitas das vezes vocês vão sofrer também. Domingo passado, eu na cozinha de casa, o Espírito Santo falou comigo: quando você voltar lá pregar a próxima vez, você vai falar para eles assim, que eles devem estar preparados para sofrer pelo meu nome. Eu e você, muitas das vezes, nós estamos na terra e queremos só conforto, queremos só coisas boas, queremos que Deus faça, que Deus cure, que Deus liberta, que Deus abre porta. Só que momentos difíceis também vão vir, e a gente tem que estar preparado para esses momentos. Os dias são maus, os dias são maus. A qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento Ele pode voltar e arrebatar a sua igreja, a qualquer momento. Só que até o momento que Jesus voltar, vai se levantar tempos trabalhosos, vai se levantar tempos de perseguição, vai se levantar tempos ali que muitas das vezes os filhos de Deus vão sofrer na terra. Sim, vai se levantar tempo assim. Vai se levantar tempo de perseguição, aonde isso aqui vai ser proibido. Vai se levantar tempo que falar da Bíblia vai ser proibido. Se vocês não têm acompanhado na internet, tem países aí, principalmente lá no continente africano, que tem pastores, mulheres, famílias de pastor morrendo por causa da palavra. Por causa da palavra, morre, mas não nega, morre, mas não perde a salvação. Lá na China, lá para a pessoa pregar, tem que avisar o governo que vai pregar e pregar com um aplicativo. Você tem noção disso? Então o que eu quero te dizer, aproveitar com essa palavra, eu e você temos que estar preparado para enfrentar o sofrimento. A vida do servo de Deus nem sempre vai ser momentos bons, tem momento difícil, tem momento de dificuldade, tem momento que muitas das vezes eu e você vamos chorar, vamos sofrer, que seja na casa, que seja na família, que seja no trabalho, mas você tem que estar preparado para vencer tudo isso. Sabe como? A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Momento difícil vem, mas no momento difícil não faz como esses dois discípulos que voltou para trás, não. Não faz isso. Não seja daquele que desiste no momento difícil, seja daquele que permanece com o Senhor até o fim. A Bíblia vai dizer ali que Jesus se apresenta ali diante deles ali, se apresenta com as
mãos machucadas, o lado furado pela lança, se apresenta com os pés furados por causa da crucificação, se apresenta ali diante deles. E quando ele se apresenta diante deles ali, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dar mandamentos para eles, vai dar ensinamentos para eles acerca do que eles deveriam fazer. Se você pegar em cada um dos evangelhos, vai estar descrito diferente esse ensinamento. Por quê? Porque você tem que entender, Mateus estava lá presente, João estava lá presente, Lucas e Marcos não estavam. Eles ouviram acerca daqueles de apóstolos e discípulos, as coisas que aconteceu, e escreveram inspirado pelo Espírito Santo. Você entende isso? Amém? Aí quando você pega o exemplo da Bíblia, após a ressurreição de Jesus, quando ele se apresenta diante dos discípulos, ele dá ordens para eles. Mas a maior ordem que foi dada por Jesus está em Marcos 16, no verso 15 em diante. Jesus virou para os discípulos: é o seguinte, recebe o Espírito Santo, e a partir de agora, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão da serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, impor as mãos sobre os enfermos e os curarão. Foi a ordem que Jesus deu aos discípulos, aos apóstolos, para que eles fossem a essa terra e o Evangelho cresça. Eu estava até comentando com a diaconisa Jennifer hoje, eu acredito que boa parte do mundo, e talvez quase todo mundo, já ouviu o Evangelho. Você entra aí nessas redes sociais aí, o Evangelho é pregado todo dia. Você entra aí em canais de televisão como Netflix, Prime Video, tem filmes evangélicos. Então a palavra, Jesus está sendo pregado em todo lugar. O bispo hoje estava falando lá que tinha uma abençoada da Globo lá que estava falando da palavra. Tinha pastores lá no negócio, o bispo estava falando antes que o Evangelho está sendo propagado. Mas o que eu quero aproveitar com você é o seguinte: será que a vontade de Jesus é apenas que a gente se reúne num lugar e adora a Deus e é isso, acabou? É o que Jesus tem para nós? Não. O que Jesus tem para mim e para você é que nós sejamos discípulos, e que eu e você vamos e damos muito fruto. Ou seja, aqui nós possamos estar aqui em 10, 12 pessoas. A vontade de Deus é que essas 10, 12 pessoas que estão aqui cresça e gere outras pessoas. O Evangelho cresça, se propaga para dentro da tua casa, dentro da tua família, para dentro do teu trabalho, para outra cidade, para outro estado, outro país. Você entende isso? Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é apenas que se reúna numa igreja ali, 1000 membros ali, e aquele povo ali sempre esteja ali adorando. Não. A vontade de Deus é que o Evangelho se propaga. E é por isso que Jesus vai dizer para eles, para os discípulos assim, aqui no capítulo 24 e no versículo 47 e 46 em diante: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A vontade de Deus é que eu e você venhamos dar fruto. Mas para a gente dar fruto, a gente tem que olhar para Jesus e não desistir. A gente tem que olhar para Jesus e não voltar para trás. A gente tem que olhar para Jesus e entender, nós temos que ir até o fim. Por quê? Porque nós devemos a nossa vida para Ele. Nós devemos a nossa vida para Ele. Já foi falado em uma das oportunidades aqui, a gente tem que agradecer a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de estar na casa dEle, estar na presença dEle. Ei, a vontade de Deus é que você vai dar fruto, mas para dar fruto, você precisa primeiro não desistir. Segundo, estar constantemente buscando a Deus. Terceiro, buscar o Espírito Santo. É preciso buscar o Espírito Santo para quê? Para que a gente venha ser discípulo dele. Ei, a vontade de Deus é que vocês cresçam na terra. Quem sabe eu estou falando aqui com pessoas que no futuro podem ser pastores, podem ser obreiros, pregadores, cantores, servos de Deus na terra, usados de uma maneira diferente. Mas é preciso a gente buscar a Jesus cada dia mais. É preciso a gente voltar o coração para Ele, não desistir. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui vai se cumprir e está se cumprindo. Tudo. Então, se essa escritura aqui diz que eu e você possamos ser uma bênção usada na mão de Deus, nós vamos ser. Mas é preciso buscar a Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Não desista. Não volta para Emaús. Não desista. Vá até o fim com Jesus. Parece que tudo deu errado. Parece que não tem mais jeito. Parece que perdeu a esperança. Continua. Fica na presença dEle. Não volta para trás não.
Desistir é muito fácil. É muito fácil desistir. O difícil é ir até o fim. Seja do que vai até o fim. Seja do que fica com Jesus até o fim. Porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Graças a Jesus. Deus é misericórdia, amém? Ele está conosco nessa noite. Você vai até o fim? Você não vai desistir? Graças a Deus, amém? Vai até o fim, amém? É pregado aqui, Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. É preciso também a gente se batizar, sabe? Se algum de vocês ainda não se batizou, procure se batizar. Esse mês agora de janeiro vai ter um batismo. Não sei te falar a data ainda, mas no mês de janeiro vai ter um batismo. Se batiza. Não deixa